ou forte, eu via lá as tiazinhas na corrida, o povo todo assim, sabe, que você no meu olho julgador, não era fit suficiente para poder participar de uma corrida. Daí eu estava lá e falei, cara, se essas pessoas estão fazendo, talvez tenha luz no fim do túnel aí, eu vou pesquisar melhor como que funciona isso. E foi quando eu comecei a me dedicar a entender qual que era o processo para começar a correr. Tá. E como que foi essa experiência? Porque não era só uma questão de não conseguir correr, né? Era uma questão de acreditar que não dava certo. Então, qual que foi o primeiro passo em que fez a diferença para você? Eu lembro que eu baixei na internet, eu fui dar uma pesquisada, li artigos e tudo, e eu encontrei uma planilha que falava assim, como começar a correr. E essa planilha, eu baixei ela e imprimi, na verdade, e ela ficou como se fosse uma cartela de bingo, assim. E ela tinha lá todos os diazinhos para marcar, e daí cada dia falava o que eu tinha que fazer. E uma das coisas que foi assim, tcharam, a primeira coisa que foi, por exemplo, você não precisa sair correndo feito uma louca, você pode caminhar. Tipo, eu lembro que era 30 segundos de tentar de corrida no começo. 30 Uau. segundos, e daí caminha 1 minuto, e daí corre mais 30 segundos, e daí caminha 1 minuto. Eu falei, acho que dá. Daí eu fui lá, fiz esse primeiro dia da primeira semana, e daí deu certo. E daí falava que tinha que correr 3 vezes por semana, e eu sou meio metódica, assim, com as coisas, eu gosto de planilha e tudo, então eu falei, poxa, então eu vou... Daí eu fazia o X, assim, no dia que eu fazia, e daí passava 2 dias, ia lá, tentava o próximo, e foi ainda assim, progressivamente na planilha, e me duvidando de eu mesma também. Quando chegava assim, falava, poxa, você vai ter que correr 5 quilômetros? Eu falei, imagina, 5 quilômetros não, desculpa, 5 minutos. Eu Ah, não vou conseguir, 5 minutos é muito tempo. E daí, como eu já vinha fazendo aos pouquinhos, foi lá, falei, não, mas vou tentar, né, porque tá dando certo, e daí dava, assim, então foi, e com isso vai gerando uma confiança maior, fala, cara, eu consegui fazer 5, na próxima vez, daí eu já ficava um pouquinho, eu acreditava um pouquinho mais, né, essas pequenas vitórias que vinham vindo, assim, eu acreditava um pouquinho mais, e fui fazendo, e daí teve outras influências também, né? O Léo, eu comecei a pesquisar, conversar com pessoas que corriam, eu falava, tá, mas a minha respiração, eu tô sentindo tal. Eles falaram, não, não, Thaís, pensa na sua respiração controlada, ou coisas assim, sabe? Comecei a ler mais, e daí foi aí, foram 8 semanas fazendo isso, que eu cheguei na minha primeira prova de 5 quilômetros sem parar de correr. E foi assim, emocionante, porque eu imaginava que eu jamais ia conseguir correr tudo isso. bacana, muito legal. E é só para falar para o grupo aqui, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para a Thaís, vocês podem ir mandando. E também no final, fica tranquilo que a gente pode bater um papo aí, se vocês quiserem conversar e tal, não tem muita regra não, tá? Você, Thaís, assim, nesse primeiro 5 quilômetros que você correu, foi muito, eu imagino, né, muito importante para você. Você passou por alguma provação de você precisar, de você pensar em desistir, de você falar assim, mas agora eu vou ficar nos 5 quilômetros? Como é que foi para você essa mudança? Eu acho que assim, foi com o passar do tempo, eu fui gostando, claro, mas daí que vem, o que aconteceu é que eu comecei a me empolgar muito e eu não tinha, né, muito experiência também, e daí eu acabei me machucando, sabe? Primeiro, acho que todo primeiro corredor assim de iniciante, tem canelite, todas as ites que vêm, elas vão vindo junto, né? E daí foi aí que eu entendi que eu também tinha que fortalecer, que eu também tinha que alongar, que eu também tinha que fazer outras coisas em paralelo. Mas foi interessante que eu já estava gostando da coisa, e tem muita gente que para, assim, quando eu já vejo, assim, pessoas falando, não, poxa, não foi para mim, eu tentei correr, eu me machuquei e não quero mais. Mas, na verdade, foi só um despreparo, ou às vezes a pessoa tinha o tênis errado, simples assim, sabe? E foi interessante que eu não desisti nesse momento, porque poderia ter acontecido eu desistir e falar que não era, mas eu acho que eu já estava empolgada, gostando da coisa, falei, peraí, não, vamos encontrar um outro jeito, né? Uhum. E foi Mas, dando certo. então,
qual que é o pensamento, porque a gente está curiosa aqui para saber como que você pensa. Qual que é o pensamento que você tem? Porque a pessoa se machucar, ó, e ela desistir e falar que não é para ela, e ela continuar, qual que é o pensamento que vem na sua mente? Porque não dói, você está sentindo uma dor, né? Você se machucou. E como que é pensar? Ah, Continuar? na época, eu, na verdade, eu acho que eu também tive sorte de ter bons indicações de fisioterapeuta e essas coisas assim, porque as pessoas falaram, olha, está acontecendo isso porque você não fortaleceu a sua canela, é normal, então, daí eu já sabia que tinha uma solução, sabe? Eu acho que é muito importante quando você enxerga, falei, não, então tá, peraí, quer dizer que se eu fortalecer não vai ter mais esse problema? Então, lógico que eu tive ali um tempinho de umas 2 semanas de recuperação, e depois voltei a fazer aos poucos, já pensando no fortalecimento, e foi dando certo, viu? Uhum. Então, assim, você pensou nos recursos, né, que você teria disponíveis para poder ultrapassar, seria isso? Nesse momento, sim, porque eu ainda era muito nova, né? Assim, hoje em dia, acho que a minha mente já funciona um pouco mais diferente. Eu já sei, por exemplo, que se você fica, que as lesões são passageiras, sabe? Eu já entendo muito mais, já entendo muito mais de lesão. Às vezes eu entendo mais que os fisioterapeutas quando eu vou conversar. Desculpa aí, Dani, a Dani está indo ouvindo aí que é fisioterapeuta, não é que eu entendo mais, não estudei. Não, mas eu estou brincando, eu conheço muito bem o meu corpo, né? Você vai conhecendo seu corpo, então você já sabe qual que é o tipo de dor que vai passar em uma semana, que vai passar se você fizer tal coisa. Então, com o tempo, você vai melhorando nisso também. Uhum. E eu quero falar um pouco sobre a questão da insegurança, né, do medo. Como que, né, depois de ter se machucado a primeira vez, ter aprendido mais sobre lesão, como que é lidar com o medo, né? Porque uma coisa é você fazer a corrida de rua, né, pedalar, e fazer todas essas atividades. Como que você lida com o medo? O medo, eu acho que ele tá junto comigo aí há um tempão, viu? Desde que eu nasci, desde pequenininha, eu brinco que eu acho que, eu não sei se talvez eu fui muito, os meus pais foram muito assim, colocaram muito medo, né, nas coisas, me deram essa limitação, tipo, não faz isso que você vai se machucar. Então, eu sempre tive muito mais medo do que, por exemplo, o meu marido. Então, se a gente for fazer algum hiking, alguma coisa assim, eu tava assim, meu Deus, eu vou morrer aqui. E a mente, ela vem forte, né? O medo vem, ele te manda todos esses sinais falando assim, não, você não está preparada, você vai morrer, isso é muito perigoso, não faz mais isso na sua vida. Isso vem. Daí, duas coisas que eu faço para minimizar o medo. Uhum. Uma delas é tentar se expor, né? Quanto mais você se expõe às coisas, aos pouquinhos. Tudo isso é um risco controlado, né? Por exemplo, assim, tá chovendo. Você fala, não quero chover, não vou na chuva porque eu vou pegar um resfriado, não vou correr porque eu vou ficar resfriado, porque eu posso escorregar, porque eu posso, né, ficar doente depois, nada, e vai vir, a sua mente vai falar isso. Daí eu falava, mas peraí, então eu vou e eu vou ver, qualquer coisa eu vou correr aqui perto de casa. Se realmente estiver ruim, se eu estiver ficando, eu volto para casa. Ou, se eu vou tomar cuidado e vou mais devagar, que daí eu não vou escorregar, etc. Então, assim, eu vou jogando essas alternativas para a mente e aos poucos e você vai se expondo. E eu acho que a exposição ao perigo, a exposição aos pequenos riscos, vai ampliando, assim, a sua capacidade de fazer. Então, coisas que eu tinha muito medo de fazer. Um bom exemplo agora que eu lembrei, quando eu comecei a pedalar aqui em Toronto. Morria de medo, mas eu não queria pedalar para o trabalho de jeito nenhum, porque eu tinha medo da cidade grande. Falei, como é que eu vou passar na cidade? Daí eu vi outras pessoas fazendo, tiazinha, todo mundo indo de bicicleta. Falei, tá, vou tentar. Daí vou um dia só andando onde tinha a ciclovia, para não. Porque eu estava. E aos poucos eu falei, não, poxa, deu tudo certo. Daí no dia seguinte eu vou de novo pela ciclovia, e daí eu vou ganhando confiança, eu vou aprendendo sobre o trânsito. Daí um dia eu tento uma rua fora da ciclovia para ficar mais perto do trabalho, e eu vejo que tá tudo bem.
E com o tempo eu fui me expondo e hoje em dia eu tenho super segurança de pedalar na cidade, por exemplo. Não é uma coisa que me dá medo mais, Uhum. mas mudou com a exposição. Tá, então você diz que a exposição e te dá opções, É, caso a mudança aconteça alguma coisa. tem a mudança da perspectiva também, sabe? Eu gosto, por exemplo, assim, quando eu estou fazendo hiking, vem aquele medo, né? Ah, que é Tipo, trilha, né? é a trilha. Quando eu estou fazendo trilha, vem aquele medo, por exemplo, de passar num lugar, tá com pedra, ou é ou tem um precipício perto. E eu tento fazer uma avaliação do cenário também. Falo, peraí, não, você está com medo de cair, mas olha, o precipício, na verdade, não é aqui, está longe da trilha, a trilha está suficiente, a trilha está plana, você já fez dezenas de trilhas lá, como essa. Uhum. E daí você vai falando para o seu corpo, você também está com o calçado adequado, né? Não é que você vai escorregar, você trouxe os seus bastões de caminhada, então você vai conversando, eu converso comigo mesma, jogando assim para minha cabeça, né? Falando, olha, não vem com esse Legal. medo aí que não vai colar. Esse medo não funciona para mim. E, Então, e, você falando de um ponto assim muito bacana, que é você conversar com você mesma, né? E eu lembrei de uma história que você compartilhou comigo ontem sobre o dia que você estava correndo e estava muito frio e tinha não, essa neve. foi ótima, foi. Esse dia foi um dia, e esse aí foi um dia mais de frustração, né? Não foi de medo. Aquele dia que eu falei que da neve, eu saí, eu acordei de manhã com um plano em mente, né? Eu vou correr Uhum. e vai ser eu vou correr nessa velocidade, nessa distância, tudo, né? Vou arrasar. Daí nesse dia nevou muito aqui, e quando eu saí, eu não estava conseguindo. Eu estava simplesmente indo mais devagar do que eu estava. Estava tentando me equilibrar na neve, assim, tinha horrores de neve pela cidade toda. E eu tentando fazer isso e forçando, assim, forçando o negócio que eu estava super chateada, que eu não estava dando certo o que eu queria fazer. Daí, com um bico desse tamanho, assim, né? Tipo, ó! Daí passa por mim um senhor super feliz, pulando a neve. Cada vez que tinha assim um monte de neve, ele fazia assim, uhul! Uhul! E eu, cara, daí eu olhei para ele, né? Primeiro você fala, essa pessoa tá feliz. Eu falei, Thaís, o problema é seu, né? Não é dele, tipo, porque você que tá enxergando isso diferente. Daí foi quando eu caí a ficha e falei assim, eu tenho que aceitar que não vai dar para correr do jeito que eu estava querendo, então eu vou correr. Vou aproveitar igual ele também. E eu comecei a fazer uhul para as pessoas que estavam passando também e fui feliz da vida. Eu voltei para casa com um sorrisão, assim, tipo, nossa, foi muito legal, nossa, me diverti muito nesse dia. E foi isso, assim, é lidar com a expectativa também, né? Quando não dá certo uma coisa, você tem que tentar ajustar, adaptar. Então, esse diálogo interno, às vezes, o ambiente, ele tem uma influência, né, no que a gente está sentindo ou não. Por exemplo, essa questão da nossa mente sempre apresentar as desculpas. Ah, porque eu não tenho recurso, porque o tempo lá fora tá ruim, porque eu devia estar numa situação X, Y, Z, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não consigo. São várias coisas, e a gente se permitir olhar para o outro e questionar, será que o que eu estou sentindo aqui não dá para melhorar? Né, eu vi se deixar contagiar pela parte boa, por ser otimista, por se permitir superar, deixar essa, esse bloqueio dos nãos, de deverias, eu tenho que fazer, e talvez mudar um pouco a história que a gente se conta para algo mais positivo, né? Então, a Tem coisa do bingo, né? O olhar o outro e se permitir, também falar uhul, e não se deixar levar pelo que a mente está contando, mas ele sabe, ou ele é melhor do que eu, ou ele, né? Deixar essa coisa. Não, tem várias coisas aí. Uma coisa, acho que assim, não muda muito, a nossa mente, ela é defensiva, assim, ela vai tentar te proteger e ela não entende direito o que está acontecendo. Então, assim,
até hoje eu tenho a minha mente fala, manda esses sinais super fortes, assim, as desculpas são sempre muito boas, muito Por convincentes. quê, assim? Tipo, o que que é? Qual que é a desculpa? Tudo. Não, que você não deve sair, porque você, por exemplo, assim, você sentiu uma dorzinha, sei lá, eu tô com cólica. Não, não, você não vai fazer esporte hoje, você não vai fazer nada, porque você tá ruim, para que você vai fazer? Você não precisa, você trabalhou um monte também, sabe? Por que você tá se dando. Não, você tem que descansar e pronto. E, na verdade, você fala, peraí, não, pera, eu sei que o benefício, que o exercício vai me fazer bem. Fica tranquilamente, porque eu não vou fazer forte, não vou fazer, eu vou fazer alguma coisa dentro da condição que eu tô agora. Então, eu acho que estabelecer a prioridade de que isso vai ser um compromisso seu e que é não negociável, fica mais forte, assim, sabe? Você fala, não tá negociável eu não fazer exercício hoje. Não é negociável isso. Eu posso adaptar, então. Daí você dá para sua mente assim, opções. Fala, então, eu posso sair para correr na esteira em vez de sair na rua, se você, né? Porque tá frio, ou eu posso ir correr na rua e correr uma distância menor, talvez. Eu faço essa brincadeira assim, tipo, de me dar opções como as mães fazem com as crianças, mas não dá a opção de desistir, por exemplo. Essa não Uhum. dá. Você vai dar outras opções, eu tenho que escolher uma delas entre exercitar ou exercitar. E você tem alguma estratégia? Porque, assim, antes você tinha a cartela do bingo lá, né? Da cartela do bingo, de todas as vezes que você correu, de todas as vezes que você fez, atingiu um novo padrão de corrida. E quais as estratégias que você ainda tem que fazer, senão você deixa a chuva, a desculpa da chuva, né, ser de açúcar acontecer? Eu ainda tenho tabela, Ah, você ainda adoro, tá vendo? adoro riscar um Olha calendário e fazer só, os X que eu estou fazendo, fico todo bonitinho lá, completo o mês, ainda legal. tenho. O que mais que eu faço? Esse negócio das opções também é uma coisa que eu Uhum. faço muito, né? De não me dar opção. E que mais? Eu ia falar uma outra coisa, agora perdi. Você tem alguma coisa que você faz assim, sei lá, no dia anterior ou no dia, um Isso, ritual? isso, não, era isso mesmo que eu ia falar. Por Hum, exemplo, você vai ter que escolher, cada um é diferente nesse sentido, né, gente? Não tem uma receita para todo mundo. Para mim, eu percebi assim que depois do trabalho ficava muito difícil fazer exercício, porque eu fico destruída, com fome, com tudo, assim, não queria fazer. E eu funciono melhor de manhã. Mas mesmo de manhã, você tá lá na caminha, quentinha, tá frio lá fora, você não quer sair, né? Então, o que eu faço? Eu deixo tudo pronto no dia anterior. Então, eu já deixo ali, se eu vou correr, eu já deixo a roupa da corrida pronta, eu já deixo a roupa da bicicleta pronta. Então, quando eu acordo, tá difícil, mas eu vou. Assim, eu vou acordando, entendeu? Eu levanto, vou pro banheiro e vou trocando, eu vou colocando aquela roupa que tá na minha frente, nem vou pensando muito. Eu sei, tipo, a mente vem falando, o que que você tá fazendo? Eu falo, tá bom, fica quietinha aí que eu tô indo. E eu vou entrando e entro rabugenta no elevador, tipo, não quero ir, mas tô indo. Eu não paro, eu não deixo, não paro para pensar, sabe? uhum, E acontece, tipo, eu sei que se eu ficar me enrolando, por exemplo, se eu sentar, ou se eu pegar o celular, ou se eu falar só mais um pouquinho, daí já era. Então eu tento não dar esse espaço, sabe? Eu vou me movendo meio sem pensar, assim. Isso é uma coisa uhum. que facilita. Então, eu deixo pronto antes, porque não tinha condições nenhuma de eu acordar de manhã e tentar me organizar para fazer o negócio. Daí já está perdido. Legal. E vamos falar assim, quando você, porque você disse que você só ia para fazer pilates 3 vezes na semana, você não tinha, quando você começou, faz quanto tempo que você começou a correr? Meu Deus, desde 2009. 2009, então faz quanto tempo, gente? Ajuda aí. 15, 16 anos? É isso? Já? Já, é isso. 16 É. anos. Então, Uau. bastante. Viu? Não, Quando não foi de uma você, hora para outra que eu corri uma é, maratona. é, Demorou. olha só que bacana. Então, tem várias coisas aqui que, gente, vale muito para a gente ouvir. Primeiro que faz, né, 13, 15 anos que você já está correndo. Segundo que você, quando foi a sua primeira maratona?
A minha primeira maratona foi em 2022. 2022, então já tinha aí Super mais de 10 recente. anos, É. né? 11 anos. É, E quando você começou a correr, que isso virou uma coisa séria mesmo, assim, para você, como que era lidar com o ambiente que você já estava, que não era um ambiente da corrida, que você estava começando, né? Você não estava entre, eu imagino, né? Uhum. Atletas, pessoas que correm sempre. Como é que foi para você comunicar essa mudança para as pessoas que você estava correndo? Uhum. Porque eu pergunto isso para você, porque assim, vamos imaginar que a questão é a dieta, né? Vamos colocar um cenário assim, poxa, eu quero fazer dieta, eu quero perder peso, eu quero comer melhor, mas todo mundo na minha volta tá comendo churrasco, tá comendo McDonald's, tá, né? E eu tomei a decisão de não ir por esse caminho, para eu fazer um caminho diferente. Como que foi para você fazer esse ajuste, essa adaptação do ambiente? Tem os seus desafios, viu? Mas assim, eu acho que foi, como foi indo aos poucos, eu mesma fui buscando outras coisas. Eu não cortei logo, por exemplo, assim, eu sempre comi muito, né? E eu sempre gostei de bobeira, assim, McDonald's e tudo. Então, eu continuei comendo por um bom tempo, e continuo, às vezes, de vez em quando eu dou uma. Mas eu fui entendendo que, conforme eu ia treinando mais, ou que eu queria ter uma performance diferente, eu fui entendendo que aquilo me prejudicava, ou eu fui entendendo que eu precisava, ou às vezes eu começava a ter lesão, daí eu fui entendendo que não é só fortalecimento, mas também tem uma parte de alimentação, tem uma parte de proteína, tem uma parte de você estar repondo, porque senão eu só estava indo negativo, eu estava queimando e não estava repondo direito, então eu estava perdendo músculo e essas coisas assim. Então, conforme foi acontecendo, eu fui adaptando e ficou mais fácil tomar algumas decisões, por exemplo, de não vou beber hoje porque eu quero, amanhã eu vou correr, e sem sentir esse julgamento das pessoas, sabe? E eu acho que também, assim, você começa a se envolver também, e uma parte importante da corrida, pelo menos para mim, foi, não só da corrida, da bicicleta também, quando você começa a fazer amizades em torno disso também, pessoas que, por exemplo, fazem a mesma coisa, ou até fazem muito mais que você. Então, eu comecei a frequentar alguns grupos de corrida, e a galera lá era assim, ninja. Eles corriam. Eu lá, feliz da vida, que tinha corrido os meus 5, cheguei aqui, o povo corria 30. Eu falava, que 30? O que é isso? Como que você sobrevive? Você tem 20 anos a mais que eu e você está correndo 30. Então, você começa a entender e conversar com essas pessoas também, e isso é uma motivação, né? Hum, Tem as duas coisas que aconteceram. Eu acho que, assim, você falou ali no começo da comparação também, né? E a comparação, eu acho que quando você começa a fazer esses exercícios, vem bem forte, assim, essa coisa para cuidar do seu ego, sabe? Porque o seu ego, apesar de eu não ser muito confiante, mas o ego é gigante, né? Chega ali abalando, acha que está arrasando, e daí você descobre, por exemplo, que tem aquela história de uma corrida que eu participei, Ju, e meninas, que eu estava arrasando, assim, achando que era 5 quilômetros também. E eu ali, né, na minha força, falei, cara, hoje eu vou bater o recorde, o meu recorde, né? Mas eu tava assim, super feliz, né? Correndo rápido, rápido, rápido. Daí comecei a morrer, né? Tipo, no final, assim, não tava dando mais indo. Daí vem uma tiazinha, assim, passa por mim, uma tiazinha, assim, bem magrinha, com os cabelos tudo branquinho. Ela, não sei, ela devia ter uns 75 anos. E ela passa por mim, e eu me esforçando muito, assim, morrendo. Ela passa assim, tranquila, e fala: Oi, tudo bom? Boa corrida para você. E ela simplesmente passa e desaparece. Eu não posso perder, não vou perder da tiazinha, vou correr, correr. E eu não conseguia. Tipo, eu tive que aceitar, porque a tiazinha sumiu de vez, e eu não vi mais ela. Eu falei, não, não, agora eu vou, agora ninguém mais me passa, eu vou ser forte. Daí vem a tia com um carrinho de bebê, com 2 bebês, não tinha um bebê, tinha 2 bebês, e ela empurrando aquilo de novo, assim, ela falou, você consegue, e ela me passou, e lá vai, eu vou perdendo ela de novo, eu falei, caraca, o que é isso? Daí você vai entendendo que não tem, assim, tem tanto
estereótipo que a sociedade cria, né? Tipo, que a pessoa, para ser atleta, ela tem que ser jovem, que ela tem que ser forte, que ela tem que ser. E, na verdade, quando você está inserido, né, nessas atividades, você começa a perceber que não tem muito a ver, sabe? Lógico que sim, tem pessoas que são mais jovens e são mais fortes, mas tem de todo mundo está ali para fazer o seu melhor, e, é bacana, assim, é bacana. Uhum. Então, a comparação, ela meio que tem que acontecer, pelo que você está contando, com você mesmo, em relação a você, né? Você ultrapassando os seus limites, é isso? Ah, eu acho que até mora um perigo até com você mesma, sabe? Porque às vezes você começa a se machucar. Por exemplo, assim, você não é a mesma todo dia, né? Você às vezes Uhum. você não dormiu bem, às vezes no dia anterior você não comeu bem. Então, eu cheguei a passar por momentos que eu ia sair para fazer algum treino e eu ficava frustrada. Eu falava, caraca, tipo, que merda, eu não consegui fazer, né? Não consegui bater o que eu fiz na semana passada. Mas eu comecei a entender que eu estava fazendo o melhor que eu podia naquele dia. Hum, Então, assim, está dando o seu melhor, Thaís? Tá bom, é isso. Você tem que aceitar, sabe? Às vezes é triste mesmo, é frustrante, não é tudo, não é sempre uma maravilha, é frustrante, mas você aceita e fala, poxa, eu tenho que curtir aqui o que tem de uhum. melhor, né? E qual é a recompensa de você conseguir superar a questão da comparação? Como que é para você? Porque a gente está falando aqui de corrida, mas subiu uma montanha, né? Como que você passou desse processo de, tá, agora eu vou para outros desafios e lidando de novo com a questão do medo, né? Lidando de novo com o desconhecido. Uhum. Como que é, assim? Como que foi esse processo? Ah, eu tô ainda tentando descobrir um esporte que eu vou ser assim muito boa. Então eu vou tentando os outros. Cada vez eu falo, quem sabe esse é o que eu vou dominar. Daí eu tento, mas daí não dá certo. Tô brincando. Mas eu adoro exposição assim a diferentes tipos de esporte, né? Isso já me ajuda. Por exemplo, fazer a caminhada na trilha foi uma coisa que foi nova e aos poucos começou aqui também. Mas quando a gente mudou para cá, eu comecei a fazer trilha menor na natureza e eu percebia que a natureza também me trazia muito bem. Hum, Então, esse contato com a natureza, esse contato com. Foi me dando uma paz de espírito, assim, ou de passar um dia caminhando e você nem perceber que tinha feito tanto por causa. Acho que essa parte aí foi bem legal também de construir, sabe, de descobrir. E o medo, ele vem vindo, às vezes, teve vezes que eu cheguei a desistir de fazer alguma coisa, né? Eu cheguei, por exemplo, como eu tenho um marido que é meio sangue nos olhos, assim, que não para, eu chegou em algum momento que eu ficava falando, eu cheguei no meu limite, para mim hoje é isso, eu fico aqui, mas você vai. E faz parte, né? Daí dá uma frustraçãozinha, mas depois no dia seguinte você fala, cara, olha onde você estava, poucas as pessoas fazem isso, sabe? hum, Você começa a puxar, a ver o lado positivo, né? Parece clichê, mas eu brinco bastante assim de poliana também, de ver jogar o jogo do contente e descobrir assim, ah, não, isso aí é legal, isso, olha que bacana, olha não sei o quê. uhum. Muito, muito bom, porque me lembrou da questão de estar em presença, que é uma das coisas que eu falo bastante, de você estar no aqui e agora, para você conseguir apreciar aonde você chegou, até onde você foi, né? E que isso não sirva de um impedimento para você saber quando você tem que recuar, né? Hoje não é o meu melhor dia, ou eu não estou numa situação onde eu consigo evoluir, né? Eu não, nesse momento não dá. E eu acho que uma das coisas que faz com que a gente desista dos nossos objetivos é a gente comprar a ideia de que você falhou e que não tem jeito. Uhum, E quando você para e presta atenção que você coloca isso em um cenário onde você não coloca os limites, que você só coloca o fato no sentido de não quer dizer que eu tenho esse limite que eu não consigo fazer, é um fato que agora eu não consigo fazer. uhum, Mas eu sou muito grata por estar aqui fazendo, ter chegado até aqui. Olha só,
né? E você olha e vê essa caminhada de tudo que você fez e de onde você chegou, e que não necessariamente é uma falha, é um regresso, mas é uma pausa, né? É um momento. Com certeza. É uma coisa que também é importante, que eu acho que depois de muitas frustrações eu aprendi, não sei nem se aprendi direito ainda, mas estou um pouco melhor, é porque você não pode colocar as suas fichas, as suas coisas, a sua expectativa num objetivo muito difícil, assim, um negócio, você coloca, como é que é, a expectativa no resultado. Você tem que ficar feliz com o seu processo, que é muito diferente, porque o resultado não é garantido, mas o processo que tem que ser admirado. O processo fala, cara, olha só, eu estou ficando cada dia mais forte, eu estou melhorando, eu estou treinando para melhorar, eu não estou treinando para correr esse pace, eu estou treinando para melhorar. Se hoje eu estou melhor que amanhã, sabe assim, porque é muito difícil. Acontece tanta coisa na sua vida que você vai, se você se decepciona, com lesões principalmente, ou outras coisas, né? Eu tive quedas também que logo antes de uma maratona. Então, assim, se imagina se meu foco, se eu tivesse passado esses meses só focada a fazer para isso, é muito difícil, é muito frustrante quando você fala, não é, acabou meus sonhos, eu não consigo fazer e perdi. Então, quando você aprecia o processo, cada dia, como foi legal, ou como você está fazendo coisas, onde você está, ou coisas simples também. Eu tento quando eu estou fazendo os treinos, eu tento me dar, assim, pequenas vitórias o tempo inteiro, sabe? Eu fico fazendo, assim, bobeirinhas, assim, mas olha, se você conseguir correr até tal ponto ali, até esse poste, não sei o quê, vai ser rápido, daí eu faço, assim, coisinhas que eu já sei que eu vou ganhar, sabe? Para acumular pontinhos, assim, para minha mente, para ela ficar feliz. Então, sempre tem alguma coisa que eu consigo vencer nesse dia. E, e acho que com o tempo vai ficando mais fácil esse trabalho de não esperar pelo resultado, sabe? Muito bom, muito bom. Bem legal. E você falando sobre coisas muito interessantes, assim, celebrar as pequenas vitórias é se dar as pequenas recompensas, porque correr, fazer trilha, você tá com outras pessoas, mas acho que correr, essa coisa de treinar, a corrida para você se preparar, é solitário, né? Não é, as pessoas não vão estar ali com você, pegando na sua mão, Thaís, vamos lá correr, né? Vamos agora você vai fazer isso, porque às vezes a gente espera, consciente ou inconscientemente, que alguém venha, pegue na nossa mão e guie, né? E faça o processo para você. Então, a questão de lidar com o sozinha, assim, eu acho que é um desafio grande, não é? Com certeza, não é, mas Ou não? eu Você que... não sei, agora eu já estou mais. Não, acho que é assim, acho que a gente se auto-sabota várias vezes, né? E essa. Eu ainda tenho esse papinho comigo mesma de tem que ter esse papinho de conversar positivamente, de encontrar, porque acontece mesmo de você não e você se comparar, por exemplo, querendo ou não, ou você mas é diferente, Ju, porque quanto mais você vai passando por essas coisas, eu acho que você vai ficando mais confortável com, por exemplo, assim, com o voltar, né? Com o aceitar que é um processo e que vai passar. Então, é mais fácil de conversar com você mesma. Uhum. Mas assim, eu também tenho uma coisa que é bem importante para mim, que me marca bastante, é, por exemplo, teve momentos que eu não pude correr de jeito nenhum, que eu não podia mais, que eu tive que ficar parada, ou que eu tive que. E daí, quando você está nesses momentos, você entende que só o fato de estar correndo já era um privilégio muito grande, né? E daí você até se sente assim mal agradecida de ter reclamado tantas vezes que você estava lá frustrada porque você não tinha feito tal coisa. Por exemplo, eu lembro assim um dia que eu queria muito pedalar com um grupo aqui e esse grupo exigia que você tinha que fazer uma velocidade específica. E eu fui tentando assim, eu saí para pedalar
olhando assim no relógio o tempo inteiro, tem que fazer essa velocidade, tem que fazer essa velocidade porque eu quero me juntar ao grupo, quero me juntar ao grupo. E daí, às vezes, eu pedalava assim 80 quilômetros, voltava para casa, ia salvar assim, a atividade, via que não tinha dado a velocidade que eu queria, e eu ficava frustrada, ficava, nossa, que chato. Depois, falei, Thaís, mas você acabou de passear aqui, você foi nessa trilha maravilhosa, tava as cores de outono, você comeu um donuts no caminho, você conversou com suas amigas, você, sabe? Tava lindo o lago, olha a foto que você bateu. Você fala, por que você tá assim, reclamando? Daí eu percebi que alguma coisa estava errado com o jeito que eu estava olhando as coisas, sabe? E daí, quando eu tive acidentes e coisas que eu não podia fazer a atividade, foi quando eu percebi que na verdade, só o fato de você estar fazendo, independente da velocidade ou independente do seu pace, já era um grande privilégio. Então, você E consegue ser mais grata, né? e eu acho que isso serve muito à questão da comparação que você falou antes, a questão de a gente sempre buscar olhar para o outro para ser igual ao outro. Uhum. E uma das coisas é a questão da admiração, talvez, né, de você olhar para o outro com um olhar de admiração e você ir em busca do que você quer para você, do que faz sentido para você naquele momento, né, e não usar o outro como um espelho do que você não consegue, mas um espelho do que você pode conseguir. Uhum. Isso eu entendo que isso começa com uma autoaceitação de olha, né, tudo que tem à sua volta, tudo que você já tem, e os processos que você passou, você falou 80 quilômetros, eu tinha feito 80 quilômetros e voltado, mas a velocidade não era a mesma, mas olha, foram 80 quilômetros, né, com a paisagem, com os amigos e tudo mais, porque às vezes a gente se prende muito a eu preciso fazer tal coisa, então tudo à minha volta perde a graça, né? Porque eu tô focada naquilo, eu só preciso atingir isso e só isso existe. Uhum. E a mesma coisa de não estar acontecendo, né? O contrário, eu não estou conseguindo o que eu quero, vou me imaginar, vou citar a questão da alimentação. Eu não estou conseguindo o que eu quero, então eu não consigo emagrecer, então eu vivo nesse lugar triste, olhando para baixo e eu não consigo. É a mesma coisa, né? De apreciar o que eu tenho. Não, mas eu tenho um corpo que funciona, né? O que que você tem para dizer em relação a isso? Não, super defendo isso, porque eu acho que assim, hoje em dia está mais difícil até que no passado, né? Porque hoje em dia a gente tem toda uma pressão de rede social e de corpo e tudo que fica difícil. Você vai se entendendo que está sendo anormal, né? Você ter um CP mais pesado, você não ter os ossos à mostra, etc. E daí eu falo que eu fico triste, porque eu já aprecio tanto mais o quanto que o corpo humano pode fazer, sabe? Quanto que você se movimenta, quanto que você. Não, o corpo humano é sensacional, gente. O que ele tem, como você vai treinando e o que ele consegue fazer, que eu acho que é muito ingratidão, assim, da gente falar que. Ou muito triste, na verdade, né? Para a pessoa não estar ciente, mas é que o corpo, que você vai deixar de fazer tal coisa porque você não está com o corpo ideal. Até porque não existe muito isso. E eu acho que é importante até falar, porque as pessoas ligam muito o exercício a um corpo esbelto, alguma coisa assim, e não é verdade, sabe? Eu conheço pessoas que são extremamente mais fortes que eu, ou que são mais capazes do que eu, que fazem muito mais, que correm ultramaratonas de 3 dias correndo, mas são pessoas que poderiam ser consideradas que têm excesso de peso para alguns, sabe? Mas hoje em dia eu aprendi a admirar essas pessoas, em como que seu corpo consegue fazer isso, sabe? É admirável, e você percebe que é uma grande diferença mesmo, né? É único. O corpo é único, não. Cada um é único, é. O corpo é único, né? A gente conseguir valorizar isso e enxergar o que a gente tem e a partir disso ir atrás, né? Encontrar o motivo por que você faz isso. E o melhor de tudo é fazer pela paixão, né? Não
pelo processo, não pelo resultado, como você disse. E vem todo um benefício de saúde, né? E a saúde não necessariamente significa magreza. A saúde é você estar disposta, é você acordar bem, é você conseguir trabalhar, se sentir mais feliz, é você, sabe, tem tanta coisa, é você conseguir brincar com seus filhos e estar bem ainda, é você não estar estressada, ou dormir bem. Tudo isso o exercício te proporciona, né? Ele te traz saúde. Então, o corpo acaba ficando. Você não percebe tanto mais isso. Pelo menos eu desapeguei disso quando a gente começou a sentir que os outros benefícios todos, né? Lógico que o corpo não vai ser o mesmo do que é, ele fica mais forte, ele fica mas não. Mas eu acho que a expectativa é que as pessoas vão ficar assim, esbeltas e Giseles, ou não fica, né? Mas é celulite ainda. As pessoas não acreditam que eu tenho celulite. Eu falo, como assim vocês não acreditam que eu não tenho celulite? Não, é genético o negócio, tá aqui. Vai embora. Legal. Legal, tá. A gente só tem mais 10 minutinhos. Eu queria saber se alguém tem uma pergunta para a Thaís, se alguém tem alguma coisa para compartilhar, alguma experiência também, né? Algum método, algum pensamento que ajuda muito no dia a dia para a gente aqui trocar, enfim. Estou falando, estão me ouvindo? Sim. Sim. É um comentário que a Thaís fez, eu achei bem interessante para mim, assim, abre o seu olho, foi quando ela disse que, por exemplo, a Thaís, no nível, assim, a gente já olha a Thaís a um nível lá na frente, tipo, né, high level. E ela me dizer, vai dar, tem aquela preguicinha, pode ainda dar aquela preguicinha, dar aquela, tipo, acordar e falar, ai não, a cama tá tão gostosa. Entendeu? Você vê ela é uma pessoa que tem uma paixão e ama, tem uma paixão por isso. Você vê que a pessoa já está nela, né? E ter esse sentimento, o quanto isso é forte na gente e o quanto você tem que focar, o quanto exige de você para que você consiga focar e atingir os seus sonhos, ultrapassar seus limites, né? É assim, tipo, eu já imaginava que ela já acordava da cama, feliz na vida, porque amanheceu e eu já vou correr, você sabe? Não, é isso, não, mas é importante falar. E continua sendo difícil. Não, e aí foi interessante, foi assim, para mim, foi uma coisa assim, que pegou minha atenção. Porque era essa a intenção que eu teria, né? E eu tenho essa preguicinha. Eu brigo, eu me motivo, eu vou, já fiz várias vezes coisas, tipo, ir na academia, né? Desde que eu entrei, eu tentei ir todos os dias, e no dia mais feio, eu tô no trabalho, eu falo, cara, eu podia ir embora agora, chegar em casa mais cedo, né? Mas eu não, você já tá aqui, nós vamos. Aí depois eu vou, e foi uma delícia, foi a melhor coisa que eu fiz. Incrível. Eu tenho uma teoria dos 10 minutos. Sempre 10 minutos é aquela parte que você está brigando ali com o exercício e fala, o que eu estou fazendo aqui? Depois dos 10 minutos fica mais fácil. Para mim é só sair de onde você está para chegar lá. Quando está lá, está perfeito. Você chegou, está lá. Então é mais fácil ainda. Mas é então, isso, eu também passo. Mas hoje em dia, eu vou dizer assim, não é a mesma coisa do que antes, porque eu fui aprendendo mais, né? Então, eu fui aprendendo, por exemplo, que não teve um dia que eu fui e me arrependi. Não teve jeito. Eu falar, nossa, eu fui hoje. Não, eu sempre volto feliz da vida porque eu fiz exercício. Ou sempre volto feliz da vida porque eu corri. Então, hoje em dia eu tô ali nessa rabugenta, mas eu tipo, penso, cara, não, vai, só vai, porque você vai ficar feliz, daqui a pouco passa, só vai, não pensa muito, não pensa muito. E daí foram essas outras artimanhas, né, de me organizar, não, eu já vou deixar tudo pronto, não vou dar, não aceito não ir, tipo, não é uma opção para minha cabeça, e daí aos poucos você se força e vai indo, né, e depois passa. Isso é você, como é você ter responsabilidade com você, né? É a prioridade, né?
com você, dentro da sua prioridade, dentro do compromisso com você, né? Você não vai não esperar a outra pessoa para pegar na sua mão e te puxar, te motivar. Não. Já, vamos, vai que vai ser. Não, você não vai, você vai. É responsabilidade consigo mesmo. E o que você falou, eu acho assim, é super legal também, porque, na verdade, as outras pessoas te dão motivação, né? Então, assim, se você combinar com alguém de fazer, de você participar de um grupo, você acaba se sentindo mais obrigado. Tipo, eu lembro, assim, no começo eu não queria ir, mas eu já marquei com a fulaninha de ir, então eu vou. Mas isso às vezes não é sustentável, porque você vai estar sozinha, então você tem que aprender a lidar com você mesma, e você ter essa escolha também, né? E você se forçar e falar, não, peraí, não é porque as pessoas não vão, eu vou. Você já leu o livro Hábitos Atômicos? Eu acho que eu não li, Dani. Não é possível, porque eu acabei de ler ele hoje, e essa conversa foi o resumo do livro. Uau! De verdade. Nossa! Recomendo, muito bom. Ele fala sobre criar novos hábitos e se livrar de hábitos ruins, né? E uma das coisas que ele fala, assim, várias coisas que a Tá falou, né, que são parte do livro, que é você ter um jeito de tipo, ter certeza que você está fazendo com aqueles hábitos que está querendo, que ele, inclusive, ele fala, tem um calendário que você corta todos os dias, quando você faz atividade, que foi o que a Tá falou. Ele fala sobre você se unir a um grupo que tem aquele mesmo hábito como objetivo, que é o que ela fez, né? Uhum. E uma coisa que fala assim, que é... Ele falou assim, olha, você não precisa fazer perfeito todos os dias, só faça, que esse é um jeito de você mudar a sua identidade. Tipo assim, eu sou o tipo de pessoa que vai e faz. Então, assim, por mais que hoje eu não tô afim, hoje não tô tão bem, hoje eu tô cansado, hoje eu tô com preguiça, você mudar, você ter essa mentalidade de eu não preciso fazer perfeito, eu só preciso ir lá e fazer. Então, assim, se hoje eu não estou com tempo, se eu não estou afim, se eu fizer 5 minutos, eu já estou criando uma experiência que diz para mim que eu sou a pessoa que faz mesmo quando está difícil, entendeu? Então, assim, eu estou reforçando aquilo em mim que, né, eu sou o tipo de pessoa que faz mesmo quando está difícil. Então, assim, várias das coisas que a Tá falou são desse livro, eu recomendo fortemente, viu, gente? Porque essa conversa foi um resumo do livro, eu que acabei de ler ele hoje. Foi interessante, porque assim, eu tô com ele super fresco na minha cabeça, e foi assim, nossa, eu tô até assim, nossa, vontade de pegar esse livro e mostrar, né? Mas muito bom, eu recomendo, viu? Porque a Tá falou o livro inteiro aí. Legal. Olha só. Maravilhoso. Não bom Aqui, saber. gente, tem aqui as planilhas, tudo. Ele fala justamente isso, de corta, fez o hábito que você está querendo fazer, vai e corta. Tudo, vai fazer. Tá vendo? Tudo com as coisinhas que eu fui fazendo e fui riscando. Pois é. Não, não é fácil, mas e tem coisas também, por exemplo, que a gente falou, você falou de fazer uma coisa mesmo difícil, e a nossa mente às vezes fala que é mais difícil. E não é, sabe? Por exemplo, esse negócio que eu falei assim, de treinar, por exemplo, quando eu estou menstruada. Nossa, vem um coisa, fala, imagina, não faz isso, você tá ruim. E daí você faz e fala, cara, tá tudo bem, sabe? Eu não vou morrer, não tô morrendo aqui. E daí você percebe que a mente também é exagerada, a mente é exagerada. Então a gente tem que aprender isso. Quando você fala, quando vem essa coisa de segurança e tal, fala, cara, não é um problema. A chuva, por exemplo, correr na chuva. Gente, eu já chego molhado de suor mesmo, por que a chuva ia me atrapalhar, sabe? Mas a gente acha que vai ser um problema. Sim, é interessante mesmo, e hoje, né, falando em coincidências do dia, hoje eu falei, eu faço o que eu faço porque é difícil. A partir do momento que você fala assim, eu faço porque é difícil, né, então você já começa a mudar a sua perspectiva de querer que as coisas sejam fáceis, que o alinhamento dos planetas aconteçam para que você consiga cumprir com aquilo que você decidiu fazer, com o que você se priorizou a fazer, né? Porque é uma caminhada solitária mesmo, né? É uma caminhada solitária de onde você tem que, você com você mesma, criar aquele hábito de ter a conversa, porque não é só a questão das desculpas, mas são as estratégias que a mente faz,
para Uhum. falar. A mente inventa doença para você não fazer, né? Então, a cólica vira um motivo para ser doença. Você começa, se você realmente acreditar, você começa a sentir dor na situação, e aí é onde que você começa a falar para as pessoas, né? E você começa a internalizar e falar, e o mundo vai te dando aquele feedback que você já colocou. Então, vamos supor, aqui, né, para encerrar, assim, a pessoa fala, eu não malho porque eu tô com cólica. Daí você vai faltar e a pessoa vai falar assim, ela não vê porque ela tá com cólica. Daí daqui a pouco a pessoa fala assim, ela não faz isso porque ela tem cólica. Sabe alguém que sofre com cólica? Aquela pessoa sofre. Você vira a pessoa, vira a sua identidade, você vira a pessoa que não faz porque, né? Então é uma coisa de perspectiva que você pode reverter, né? Assim, a minha identidade se baseia no que mesmo com cólica eu consigo fazer, né? Então, mesmo com eu faço, não quer dizer que você, uma vez no mês, você não vai, seja qual for o motivo, mas você vira a referência de alguém que consegue. Se não tem ninguém, é uma coisa que eu gosto muito, muito, muito de falar. Se não tem nenhum exemplo à sua frente, porque tem essa coisa que eu não me conformo de falar que tem que mudar de ambiente porque o ambiente é XYZ. Se não tem um exemplo ali, você tem que ser o exemplo. Uhum. Tem um espaço ali para você ser, né? E a partir do momento que você se dá esse espaço de você ser, é difícil, mas você vira um modelo, né? No ambiente que você está, e você vai começar a liderar algo que para mostrar o contraste, né? O outro lado. Então, acho muito bom, assim, Thaís, muito obrigada por estar aqui nesse espaço. Eu gravei o nosso bate-papo. Ah, legal, legal. Eliana, eu não sei se você tem alguma coisa a dizer, não quero te colocar no radar aqui, mas se você quiser também acrescentar alguma coisa, fique à Não, vontade. obrigada. Eu só estou prestando atenção. Obrigada. Tá certo. E é isso. E obrigada por participarem, vai ficar gravado, vou liberar no grupo. E é isso. E 2025 se encerre com uma nova forma de pensar e que 2026 comece nos hábitos atômicos, nas planilhas, no que for e motivo para a gente continuar. Porque Recomendo, hein? Para quem está em Toronto, pode pegar o livro na biblioteca. Valeu, Está Dani. disponível. Obrigada. Hábitos atômicos. Então tá bom, gente. Obrigada, Obrigada. Viu? meninas. Valeu, viu? Um Tá. beijão. Um beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa Tá, noite. gente? Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa Boa noite. noite.